Evangelho, sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Hoje, memória facultativa de Luiz, Martin e Zélia Guerri, que são os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de seguirmos meditando o 10º capítulo do Evangelho de São Mateus. Nesse dia em que também podemos celebrar a memória facultativa de Luiz e Zélia, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus e de suas irmãs. Tiveram 5 filhas. E as 5 filhas foram chamadas pelo Senhor à vida consagrada. Entre elas, uma foi proclamada santa, Santa Teresinha do Menino Jesus. No História de uma Alma, Santa Teresinha conta a sua autobiografia. Ela vai contar a história a respeito do seu pai e de sua mãe e do grande testemunho de amor que o seu pai sempre lhe deu para que ela pudesse amar a Deus e ter tanta convicção do amor desse Deus por ela. Como a figura dos pais tem relevância sobre a vida de seus filhos. Não é apenas a teologia e a experiência pastoral que nos fala isso, também a ciência, a psicologia, em estudos desenvolvidos mais intensamente por volta do ano 2008, 2009, mas eles começaram mesmo em 2006, mostraram com muita evidência que a compreensão de um Deus próximo, amável e que protege com carinho, né? Essa compreensão passa muito significativamente na vida dos rapazes pela forma como a mãe vive a sua experiência de amor a Deus. E, na vida das meninas, a forma como o pai e a mãe vivem essa experiência de amor a Deus. É muito significativo, especialmente para as meninas, a figura do pai e da mãe nesse testemunho conjunto. Enquanto para os meninos, o testemunho da mãe tem uma marca mais relevante do que, objetivamente, o testemunho do pai. O que significa que o testemunho do pai e da mãe juntos vai ser de um valor único. Por isso, um casal que vive dignamente sua vida matrimonial e que busca conduzir a família sempre na presença de Deus, inspira seus filhos. A referência que eu acabei de fazer é relativa à ciência psicológica, o que significa dizer que no campo da psicologia, a vida religiosa e a expressão dessa vida religiosa do pai e da mãe vão ter um efeito, do ponto de vista psicológico, sobre a vida religiosa de seus filhos.
Mas o testemunho em si, do ponto de vista espiritual, seja do pai, seja da mãe, independente um do outro, e especialmente juntos, tem um efeito também sobre a vida espiritual dos seus filhos. Quando falamos de um efeito psicológico, estamos analisando uma fração de todo esse grande efeito que normalmente nós chamamos de testemunho. Então, significa dizer que o testemunho dos pais que rezam juntos e têm uma vida de oração juntos como família, o testemunho deles impacta sobre a formação, o desenvolvimento e a compreensão psicológica a respeito de Deus em seus filhos. Mas, obviamente, também, de uma forma direta, do ponto de vista espiritual, ajuda seus filhos. E isso é inequívoco. Em que sentido, Padre Fábio? Eles vão aprender a rezar vendo os pais rezarem. Eles vão aprender a piedade vendo a forma como os pais vivem a piedade. Eles vão amar a companhia do outro na hora da oração, vendo a forma como seus pais zelam por esse momento em família. Eles vão entender que a vida de oração é algo importante e poderíamos dizer inflexível como escolha, ou seja, uma escolha que precisa ser feita e que é necessária sobre a minha vida, vendo a forma como os pais vivem essa necessidade. Então, do ponto de vista espiritual, é de uma eloquência única. Sobre isso não tenho o que dizer, nem o que acrescentar. É mesmo como nós vemos e recolhemos ao longo da história do tempo. Agora, é muito bonito também sabermos que do ponto de vista psicológico, ou seja, sobre a composição da percepção de si e da percepção a respeito de Deus na própria vida, né? Saber que a forma como os pais rezam e vivem a relação com Deus impacta sobre seus filhos, isso realmente é muito interessante. Porque às vezes podemos imaginar que a transmissão da espiritualidade para os filhos é como se fosse uma realidade de tudo subjetiva, ou seja, vivê-la ou não vivê-la não acrescenta de maneira decisiva alguma coisa, porque depois as crianças vão também fazer suas escolhas, vão também, por sua vez, decidir o que vão querer da sua vida do ponto de vista religioso. Vocês já ouviram esses discursos por aí, né? Só que não é verdade. Quando a gente transmite, a ciência psicológica está nos dizendo que elementos permanecem de maneira muito estável sobre a vida da pessoa. O que significa dizer, em uma palavra, que rezar com o seu filho e ensinar seu filho a rezar é um bem objetivo que você faz para a vida dele, para a forma como ele vai perceber o valor da sua própria vida e o vigor interior da sua própria pessoa diante da pessoa de Deus e diante da realidade divina. O que significa dizer que isso vai alicerçar na vida do seu filho um desejo pela companhia de Deus e a certeza que Deus lhe faz companhia. Veja como isso é importante, porque nos momentos mais difíceis da vida, nasce no nosso coração, agora falando de maneira bem concreta, né? A dúvida se Deus nos acompanha ou se estamos sozinhos, se Ele nos escuta e se Ele cuida de nós. E o que a gente pode dizer com clareza é que quem viu uma mãe viver a experiência da confiança em Deus e do diálogo com Ele e da certeza de que depositava sua esperança no Senhor, esse, quando chegar naqueles momentos difíceis da vida, mesmo que a dúvida paire sobre o seu coração, conseguirá proclamar uma certeza: Deus está comigo, eu não estou sozinho. Porque a dúvida aparece como experiência para a gente declarar a verdade. Ou seja, para a gente declarar dentro de nós aquela certeza que nos acompanha pela fé. A presença da dúvida ou da pergunta é para que a gente possa proclamar a certeza. E proclama a certeza com mais eficiência, com mais rapidez e com mais consistência interior quem teve a experiência
de recolher no relacionamento com a sua mãe, no relacionamento com seu pai, um testemunho vivo e intenso de uma mulher, de um homem que estava próximo de Deus. De uma mulher, de um homem de oração, que se colocava junto dele, que testemunhava para os seus filhos que a presença de Deus em suas vidas fazia diferença sobre a força e o vigor com a qual eles cuidavam da própria família. Então tenham isso, porque nós estamos formando homens e mulheres, filhos, para enfrentar o mundo. E não podemos fazer a menos de tirá-los. É impossível, perdoe-me, é impossível que tiremos os nossos filhos das batalhas que eles devem enfrentar ao longo da vida, ao longo da própria história. Não temos como evitar que as batalhas aconteçam, mas temos sim como prepará-los para estarem prontos para entrar em batalha. Temos como dar a eles o que é necessário para combater com solidez, vigor, a fim de que se conquiste a vitória, que está declarada no nome do Senhor. Então isso nós podemos, vamos fazer. Assim como São Luís e Santa Zélia fizeram. Que grande testemunho para nós. E hoje, no Evangelho, o Senhor nos fala a respeito dos tempos difíceis que os discípulos vão enfrentar. Seguir com Ele é ser lançado no meio de lobos. E aí a gente imagina uma ovelha no meio de lobos, o que se espera é que ela será espedaçada. Entretanto, não, ela não será espedaçada, porque o Senhor estará com ela e a defenderá. Não para que ela esteja soberba e altaneira em relação aos lobos e os despreze por isso, mas para que o mundo saiba que ao lado daquela ovelha está quem é maior do que os lobos. Para que o mundo conheça que quem sustenta aquela ovelha é o pastor que a envia. A ovelha não está no meio dos lobos por imprudência sua, mas porque, ouvindo a voz do Senhor, sempre o seguiu, até mesmo quando foi preciso passar no meio dos lobos. E essa imagem Jesus deixa muito clara. É para que se conheça que o Senhor, que o Pai fala em nós e está conosco. Muitas vezes as situações de prova que o Senhor permite que aconteçam na nossa vida é para que a gente possa dar testemunho. Exatamente como falávamos ainda há pouco a respeito da dúvida, né? A dúvida ou a pergunta vem no nosso coração, será que Deus me abandonou? Ou as pessoas podem vir a falar, como acontece no livro de Jó, né? Veja que Deus deve ter te abandonado. O que foi que você fez de ruim, de errado? E ali Jó dá o testemunho dele dizendo, eu espero no Senhor, Ele me conhece, eu confio nele. Se da sua mão recebemos os bens, não podemos também receber os males? Por que eu devo acreditar que Deus mudou comigo e que agora Ele quer o meu mal? Eu não tenho na minha consciência o que me acusa. Eu não estou aqui pela culpa dos meus pecados. Mas se o meu Senhor me diz ou permite que nesse momento da minha vida eu atravesse esse tempo de penúria, eu confio nele e eu vou seguir com ele. As palavras de Jó são formidáveis e elas edificam o nosso coração como o Senhor nos ensina. É tão bonito ver o Senhor falar isso no Evangelho a respeito daquilo que ainda irá acontecer na vida dos discípulos. O Senhor os prepara e os encoraja. Antes que os tempos difíceis cheguem, Ele já proclamou que esses tempos chegarão. Então não tem mais o que ficar de dúvida. Mas será? Será? Não será? Será? Não será? Será. Será. Já está declarado. Vai ter. Vai ter. Então a gente já elimina esse problema de ficar naquela roeção de unha para saber se vem ou não vem. Vem. Pronto. Agora, como é que vai ser? Até para isso o Senhor nos fala, né? E Ele vai dizer, bom, eu vou estar com vocês. Eu vos darei as palavras, eu vos conduzirei. E não se preocupem, porque em muitos momentos vocês serão levados, inclusive, à morte, ou seja,
completarão o caminho nesse tempo, oferecendo por mim um testemunho. Entendem? Às vezes a gente pensa, vos matarão. Nossa, que coisa terrível. O que significa isso? Significa que nós, até o último momento da nossa vida, daremos testemunho do Senhor, do amor que temos por Ele. E aí alguém pode dizer, ora, mas de que serviu se no final a pessoa foi morta? O nosso tempo passa, mas a palavra de Deus não passa. Céus e terras passarão, também o nosso tempo aqui passará. Em um momento ele acabará, mas o testemunho do Senhor, o testemunho da sua palavra, a sua palavra, ela é eterna. Bendito o homem cujos dias nessa vida se encerram confiando e guardando no coração a palavra de Deus. Bendito o homem que nessa vida os seus dias se encerram falando o que Deus inspira em seu coração. Então, é dessa forma que precisamos ler a promessa de hoje, meus irmãos. Do contrário, fazemos uma leitura não apenas ingênua, mas vazia a respeito do Evangelho. O Senhor está dizendo que em muitas situações se levantarão e matarão aqueles que foram enviados em seu nome. O que significa dizer que esses que foram enviados até o último momento de suas vidas terão no coração a palavra do Senhor. Guardarão no coração a palavra da nossa salvação. E não só isso, terão nos lábios o próprio Senhor que fala com eles. Se grande foi o louvor de Jesus a Pedro, dizendo, bendito és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu próprio Pai que está nos céus. De hoje em diante te chamarei Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Aqui o Senhor está declarando que todo aquele que for enviado por Ele e permanecer na sua palavra, também completará seus dias sobre a terra, com um coração cheio da voz de Deus, cheio da presença do Senhor. Eu quero isso, meus irmãos. Eu desejo ardentemente isso e peço todos os dias ao Senhor a graça de completar os meus dias cheio de Deus, pleno de Deus, com a palavra dele tão firme, tão forte no meu coração, sendo o meu tudo. Eu quero completar os meus dias completo da presença do Senhor, sem que nada em mim seja meu, mas tudo seja dele, completamente dele. E ele está nos dizendo que isso é o que vai acontecer, que ele nos envia para isso. Por que vamos, diante de uma declaração tão forte e significativa como essa, ter medo da morte, ter medo das dores ou dos problemas que possam acontecer? O que pode nos tirar essa alegria de ter Deus em nós? Quando o Senhor disse, é esse o meu desejo, é esse o desejo do Senhor. Então é hora de dizer, cumpra-se, Senhor, a vossa vontade, o vosso desejo. Eu quero conforme o Senhor quer. Me envia e eu irei. Dai-me a graça da prudência e com simplicidade eu caminharei nos teus passos, Senhor, mas guia-me. Guia-me, pois eu quero ser completamente teu e tudo o que é meu eu lhe entrego. Assim como São Luís e Santa Zélia fizeram. Tudo entregaram ao Senhor. Estão vendo que beleza? Que fantástico? Peçamos essa graça no Evangelho de hoje a nosso Senhor. E eu aproveito antes da nossa bênção final para fazer uma pequenina correção sobre a nossa meditação de ontem. Porque o eremita que acompanhou São Bento, o nome dele é Romano. Eu falei que o nome era Biagio, mas historicamente o nome vem registrado como Romano. Biagio é uma variação histórica que houve a respeito do seu nome. Mas o nome conhecido e guardado na literatura, se não me engano, transmitida por São Gregório Magno, quando conta a história de São Bento, faz referência
a esse nome romano. Então, apenas fazendo essa errata a respeito do nome do monge do eremita que acompanhou São Bento durante o período em que ele ficou no Sacro Espéquio, na gruta de Subiaco, e que lhe descia o cestinho com a alimentação para que ele pudesse permanecer ali recolhido com o Senhor. É belíssima. Aquela história que ontem ouvimos é realmente um testemunho de amor e de caridade que não pode faltar entre nós. E aqui eu acrescento isso: dai-nos, Senhor, a graça de termos sempre olhos atentos e plenos do teu amor pelos nossos irmãos. Um olhar atento e cheio de amor pelos nossos irmãos e irmãs. Dai-nos hoje, Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Zélia e de São Luís Martã, pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.